Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês algumas atualizações no caso da Cris Copia e Cola ou Copy Paste Cris, como é conhecido lá fora. Então no dia 28 de abril, a Caffeinated Fae postou a lista atualizada com mais plágios descobertos. Então a última lista, a contagem final é 95 livros de 43 autores, 3 artigos, 3 sites e 2 receitas. E aí no dia 30 de abril, a Nora postou no blog dela uma transcrição do português para o inglês da matéria do Estadão, que saiu no dia 29, dando atualizações pra gente do caso na questão da justiça. E eu vou explicar para vocês o que a notícia fala, mas ela vai estar aqui na descrição, então vocês vão poder ler porque essa parte está em português mesmo. Então o título da notícia é falando que a justiça proíbe a venda dos livros da Cristiane, que essa suspensão da venda dos títulos foi feita pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então a notícia fala pra gente que a juíza se chama Maria Cristina de Brito Lima e é da 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. E que então numa decisão liminar, que é uma decisão que o juiz dá bem no início do processo para proteger direitos. Então, não é uma sentença nem nada liminar, realmente acontece bem no início do processo para evitar maiores danos e proteger os direitos das partes. Então, nessa liminar, a juíza ela determinou a suspensão e venda dos livros físicos, e-books e audiolivros dos seguintes livros da Cristiane: Royal Love, Royal Affair, Unbroken Love, Hot Winter, Forevermore e From the Baroness Diary. Então, ela também determinou que incluísse na capa e nos links disponibilizados nos sites da Amazon, Saraiva, Cultura, Barnes & Noble, Kobo e eBay a expressão suspensa à venda por ordem judicial. Além disso, a juíza determinou o bloqueio dos royalties da venda desses livros nessas livrarias que já foram citadas. Então, esses valores vão ser depositados numa conta judicial e, ao final do processo, eles serão usados ou para indenização da Nora ou, se no caso da Nora perder o caso, voltarão para a Cristiane. Então, por isso que eles são depositados na conta judicial, que aí não fica com nenhuma das partes, garante que a justiça protege aquele dinheiro. Então, aí aqui ainda tem uma multa que será aplicada no caso de descumprimento dessa decisão. Então, em caso de descumprimento dessa decisão pela Cristiane, pelas livrarias ou pelas editoras, terá uma multa de R$5.000 por cada exemplar da obra que for vendida indevidamente. O advogado que entrou com processo para Nora Roberts aqui no Brasil se chama Gustavo Martins de Almeida, e ele disse que isso tudo representa um novo patamar de demanda judicial na área literária, porque isso envolve não só o livro físico também, mas e-books e audiobooks. E além disso, porque a Nora Roberts, que é estrangeira e não tem bens no Brasil, para entrar com o processo ela deu de garantia direitos autorais de seus livros publicados por 3 editoras. E aí esse advogado disse que é interessante ver o judiciário se adequando a novas tecnologias. Então, seguindo as regras judiciais do Brasil, a Cristiane tem 15 dias para poder recorrer dessa decisão da juíza. E depois disso é possível que uma perícia seja feita. E isso, de acordo com ele, é um outro fato inédito na ação, porque os livros publicados pela Cristiane, eles estão em inglês, e essa perícia seria feita no Brasil. Então, no caso, essa perícia pode ser feita no Brasil, sim, pegando pessoas que são especialistas em ambas as línguas, então não tem muito problema, os peritos brasileiros conseguem sim resolver tudo isso, mas é inédito porque é algo incomum de ter uma brasileira sendo processada por plágio por autores estrangeiros, escrevendo os livros dela em inglês, plagiando em inglês e tudo mais. Não que nunca tenha acontecido antes, mas a gente nunca tinha ouvido falar disso antes. Então o pessoal do Estadão tentou entrar em contato com a Cristiane, que é advogada, mas ela não respondeu as perguntas deles. Então a Nora, na ação dela, além de pedir a suspensão dos livros que contêm plágio, ela pediu também uma indenização de $25.000. Aí a intenção dela, como eu já tinha dito para vocês antes, é doar esse valor para alguma instituição literária ou que promova a formação de leitores. Então eles também falam aqui que, de acordo com o The New York Times, a Nora Roberts não é a única que acusa a Cristiane, mas é a mais conhecida. Isso, se você não sabe, eu já falei num vídeo de 3 partes explicando tudo, que eu vou deixar aqui nos cards também, a playlist no final desse vídeo. E eu também vi numa matéria da Folha, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que eles conseguiram falar com a Cristiane, mas ela não quis dar respostas, falando que essas situações ela vai responder na justiça, todas as manifestações que ela vai fazer é na justiça. Então é isso, por enquanto, é nesse patamar que a gente tá. O processo tá rolando, já começou. Então vamos aguardar o desenrolar dessa história. Enquanto isso, a Claire Ryan, que eu já disse pra vocês no outro vídeo também, que é a moça que criou o algoritmo,
ela fala para qualquer autor que suspeitar que a Cristiane copiou trechos de livros deles para entrar em contato com ela, que ela vai rodar o algoritmo, e é por isso que a lista da Caffeinated Face subiu nos últimos dias. Uma coisa que me incomoda nisso é que pega mal pro Brasil um pouco essa situação, porque nas matérias que a gente vê nos sites estrangeiros, eles raramente falam diretamente o nome da Cristiane, é sempre autora brasileira, brasileira processada por Nora Roberts, brasileira acusada de plágio. E querendo ou não, acaba que, dependendo do desenrolar e da conclusão dessa história, queima um pouco ainda mais o filme dos brasileiros lá fora. E a gente, sendo brasileiro, se incomoda com isso, porque a gente sabe que tem coisas ruins aqui no Brasil, tem pessoas desonestas, mas nem todo mundo é assim. E se só essas notícias ruins de brasileiros e do Brasil chegam lá fora, acaba que a imagem que eles têm da gente é um pouco distorcida. E isso é um pouco chato. Pra ser sincera, eu fico um pouco chateada quando eu vejo isso. Mas nós temos que aguardar o desenrolar dessa história, como tudo vai ser resolvido na justiça. E comentem aqui embaixo o que vocês acham de toda essa situação, a opinião de vocês, se vocês acham que a Cris tá certa, se a Nora tá certa, se vocês acham que essa prática é realmente tão comum assim como parece ser. Digam também se isso incomoda vocês por estar queimando um pouco o filme do Brasil, ou se é apenas uma questão minha. Então é isso, se gostaram do vídeo, deem um like, inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais e até a próxima. Tchau!